Only me. Only me. All things are only me. There be all things are only. The conference was set, A conferência teve início and the Lamb young, a beautiful life. e o Cordeiro jovem, uma bela vida. Never a life like that. Nunca houve uma vida como aquela. Never was, never will be. A life like that the Lamb had. Nunca houve, nunca haverá uma vida como a que o Cordeiro teve. But now the Father said, are you willing? Mas agora o Pai disse: você está disposto? Is your love for your brethren great enough? É seu amor por seus irmãos grande o suficiente? Is your love for that sinful, stinking world that you were born in? É seu amor por aquele pecaminoso, fétido mundo no qual você nasceu? Do you love them enough to forfeit your life? Os ama você o suficiente para pagar com sua vida? Do you love them enough to take their place, to bear their sins to the hardest, crucial death? Você os ama o suficiente para tomar o lugar deles, para levar seus pecados até a mais dura, crucial morte? There could be nothing die that kind of death but him. Ninguém poderia ter sofrido aquele tipo de morte a não ser ele. And in that conference, such a decision was made until blood dropped from his brow. E naquela conferência, tal decisão foi tomada que sangue pingou de sua fronte. He was under a strain. Ele estava sob tensão. The sins of the world was upon him. Os pecados do mundo estavam sobre ele. And then he looked into the face of the dove and said, not my will, but thy will be done. E então ele olhou para a face da pomba e disse: não a minha vontade, mas tua vontade seja feita. Oh, can we have that decision in our hearts this morning? Oh, podemos nós ter aquela decisão nos nossos corações esta manhã? Can you forfeit that little filthy life of yours? Pode você abrir mão dessa sua vidinha imunda? Are you willing to look into his face and say, not my will? Está você disposto a olhar na face dele e dizer: não a minha vontade? I'm a drunkard, but I'll drink no more. Eu sou um bêbado, mas não vou mais beber. I'm a gambler, I'll drink no more. Sou um jogador, não vou mais beber. I'm immoral, but I'll be that way no more. Sou imoral, mas não vou ser daquele jeito. I'm a liar, but I'll stop it today. Sou um mentiroso, mas vou parar com isso hoje. I'm a foul person. Sou uma pessoa indecente. But in this conference this morning, I'll look into your face and take like my master who died for me to make my way clear. Mas nesta conferência, esta manhã, vou olhar para a tua face e tomar como meu mestre, o qual morreu por mim, para tornar meu caminho claro. Not my will, your will. Não minha vontade, a tua vontade. If it costs me my home, Se isto custar meu lar, if it costs me my husband, my wife, se isto custar meu esposo, minha esposa,
my father, my mother, my fellowship, my church membership. Meu pai, minha mãe, meu companheirismo, minha filiação à igreja, Whatever it costs me. ou o que quer que me custe. In this conference this morning, I say, I want your Holy Spirit to live in me. Nesta conferência, esta manhã, eu digo que quero que teu Santo Espírito viva em mim. I've heard about it. Ouvi acerca disto. I want you in me. Quero tu em mim. Not mine, but yours. That's my decision. Não a minha, mas a tua. Essa é a minha decisão. God's called the place, not upon some high pinnacle place. Deus preparou um lugar, não sobre algum monte, lugar elevado, But a humble little tabernacle about to fall in. mas um humilde pequeno tabernáculo a ponto de desmoronar. We're having a conference. Estamos tendo uma conferência. Let me speak of one more conference here just a moment. Deixa-me falar de mais uma conferência aqui, apenas um momento. Many could be taught of. Podia-se ensinar de muitas. There was a conference after his death, burial, and resurrection. Houve uma conferência depois de sua morte, enterro e ressurreição. Something had to be done. Alguma coisa tinha que ser feita. They were men that had an intellectual conception. Eles eram homens que tinham uma concepção intelectual. So there was another great conference set. Assim houve uma outra grande conferência estabelecida. We know it in the Bible as Pentecost. Conhecemos esta na Bíblia como Pentecostes. They had to have a conference. Eles tinham que ter uma conferência. And something had to be done. E alguma coisa tinha que ser feita, For Jesus said, don't preach no more. porque Jesus disse, não preguem mais, Don't sing anymore. não cantem mais, Don't go out and minister anymore. não saiam e ministrem mais, But I want a conference with you. mas quero ter uma conferência com vocês. And in this conference, I'm going to bring the Holy Spirit. E nesta conferência vou trazer o Espírito Santo. But go up to the city of Jerusalem, and there you wait until I get back. Mas subam até Jerusalém e esperem lá até que eu volte. I've got to go up to heaven to let them rejoice. Tenho que subir ao céu para lhes deixar regozijar. And I've got to go up to the throne of the majesty, the body, Jesus. E tenho que subir ao trono da majestade, o corpo, Jesus. But we're going to have a conference up there. Mas teremos uma conferência lá em cima. And the God that dwells in me has promised that I could return back again. E o Deus que habita em mim prometeu que eu poderia retornar. And I'd be in you, E eu estaria em vocês, with you, in you, even to the end of the consummation, the world. com vocês, em vocês, até o fim da consumação, o mundo. Until it's all over, I'll be with you. Até que tudo esteja encerrado, eu estarei com vocês. And the works that I do, will you do also. E as obras que eu faço, vocês também farão. So they didn't know how they'd ever do this, so they went to Pentecost. Assim eles não sabiam como fariam isto. Então eles foram ao Pentecostes. And 120 went in the upper room and closed the door. E 120 entraram no cenáculo e fecharam a porta. And they waited and they waited. E eles esperaram e esperaram. The trouble with us, if we don't get an audience with God in about 10 minutes, we're tired, our knees are hurting. O problema conosco, se não conseguimos uma audiência com Deus em cerca de 10 minutos,
Ficamos cansados, nossos joelhos doem. We want to leave. Queremos partir. If he doesn't answer us just according to what we want, the way we think, we're disgusted with him. Se ele não nos responde exatamente da maneira como queremos, da maneira como pensamos, ficamos aborrecidos com ele. Oh, come, let us reason together. Oh, vinde, arrazoemos. Go up to Pentecost. Suba ao Pentecostes. I want to reason it with you. Quero arrazoar isto com vocês. Just go up there and wait. Somente subam lá e esperem. 10 days they'd been sitting, standing, praying, everything waiting for the promise. 10 dias eles tinham estado sentados de pé, orando, tudo esperando pela promessa. And all of a sudden, the results of the conference in heaven came down. E de repente o resultado da conferência no céu desceu. The Holy Ghost like a rushing mighty wind. O Espírito Santo como um vento veemente e impetuoso. And it filled all the house where they were sitting. E isto encheu a casa inteira onde eles estavam sentados. They were filled with the Holy Ghost. Eles foram cheios do Espírito Santo. And they went forward, preaching the word. E eles foram em frente pregando a palavra. When we have world conferences, they usually have their selected place. Quando temos conferências mundiais, eles normalmente têm seu lugar selecionado. And what do they do at this conference? E que fazem eles nestas conferências? They drink drinks, cocktails. Eles tomam drinks, coquetéis. They smoke cigars and cigarettes. Eles fumam charutos e cigarros. They lie to one another Eles mentem uns para os outros. and deceive one another. And peace talks of the world. Enganam uns aos outros e conversações de paz do mundo. But when God calls a conference, Mas quando Deus convoca uma conferência, it's fasting, cleaning up, isto é jejuar, pôr a vida em ordem, prayer, receiving orders, oração, receber ordens and going forward. e ir em frente. That's God's conference. Not feasting, but fasting. Essa é a conferência de Deus. Não festejar, mas jejuar. Not indulging in filth, but separating, Não entregar-se à imundícia, mas separar-se, cleansing yourself from all unrighteousness when you go before God. purificando-se de toda injustiça quando você vai diante de Deus, Cleaning yourself by faith, limpando-se pela fé, to applying the hyssop to the blood and cleansing your heart aplicando o sopo ao sangue, purificando seu coração and walking before God for a conference. e caminhando diante de Deus para uma conferência. That's the kind of conferences when you meet with God. Esse é o tipo de conferência quando você se encontra com Deus. Then God gives you orders. Então Deus lhe dá ordens. Then you go forward. Então você vai em frente. He goes with you. Ele vai com você. There's many great conferences we could think of. Há muitas grandes conferências que poderíamos considerar, But the time won't permit. mas o tempo não permitirá. There's been a conference lately. Houve uma conferência recentemente. There was a conference in the days of Martin Luther at the Reformation. Houve uma conferência nos dias de Martim Lutero, na Reforma. God called Martin Luther to go preach justification, and he did it. Deus chamou Martim Lutero para ir pregar justificação, e ele o fez. There was a conference held in the days of Wesley in England.
Houve uma conferência nos dias de Wesley, na Inglaterra, to preach sanctification. para pregar santificação. And as Wesley testified, E como Wesley testificou, I wore his coat, the last coat he had on, a robe. vesti seu paletó, o último paletó que ele vestiu, um manto. I stood in his pulpit where he preached to 1,500 every morning at 5 o'clock. Estive em seu púlpito, onde ele pregava para 1.500 pessoas toda manhã às 5 horas. Knelt in the room and thanked God for his life, the very room that he died in. Ajoelhei na sala e agradeci a Deus por sua vida, a mesma sala onde ele morreu. In there, the Spirit upon me, I thought, yes, Wesley was true. Lá o Espírito sobre mim. Eu pensei, sim, Wesley foi fiel. God's holy angels and God held a conference that it was time to preach sanctification. Os santos anjos de Deus e Deus tiveram uma conferência que era tempo para pregar santificação. And they selected Wesley. E eles selecionaram Wesley. And he was true to it. E ele foi fiel a isto. Then along come the Pentecostal. Então vieram os pentecostais. It was time for a Pentecostal restoration. Era tempo de ter uma restauração pentecostal. There was a conference held in heaven. Houve uma conferência no céu. Is it time to pour out the fullness of the Spirit? É tempo de derramar a plenitude do Espírito. And it fell. E isto desceu. And they preached it. E eles pregaram isto. And we got it. And received the Holy Ghost. E nós obtivemos isto e recebemos o Espírito Santo. Now, I believe that we're at another conference. Agora creio que estamos em uma outra conferência. That's the coming of the Son of God. Isto é, a vinda do Filho de Deus. He said to his disciples, I do not know the minute or hour. Ele disse aos seus discípulos, não sei o minuto nem a hora. No one knows, not even the angels. Ninguém sabe, nem mesmo os anjos. But there will be a conference someday and otherwise. Mas haverá uma conferência algum dia. Em outras palavras, And the Father will decide that moment and I'll come back. o Pai decidirá aquele momento em que eu voltarei. I believe that conference is going on. Creio que essa conferência está em andamento. The decisions is being made. As decisões estão sendo tomadas. His Spirit is coming to the earth so strong Seu Espírito está vindo à terra tão forte, till it'll stand in the congregation and discern the thoughts of the mind. de tal modo que isto se porá na congregação, discernindo os pensamentos da mente. As the Bible said, the Word of God is quicker, more powerful than a two-edged sword. Como diz a Bíblia, a palavra de Deus é mais penetrante, mais poderosa que uma espada de 2 gumes, Piercing even to the marrow of the bone, penetrando até juntas e medulas, and a discerner of the thoughts of the heart. e hábil para discernir os pensamentos do coração. When Philip come and was converted and went and got Nathanael, Quando Filipe veio e se converteu e foi e buscou Natanael, and Nathanael was brought the Jew e Natanael foi trazido, o judeu, up before Jesus, and he'd been telling him about him. diante de Jesus, e ele lhe havia falado acerca dele. Say, well, Nathanael, a few days ago, an old ignorant fisherman come to him, and he knowed, he called his name. Disse, bem, Natanael, ora, uns dias atrás, um velho e ignorante pescador veio até ele e ele soube. Ele falou, seu nome? Told him who he was. Disse-lhe quem ele era. Don't you know that Messiah that our prophets said would come? Você não sabe que o Messias, que nosso profeta disse que viria? Don't you realize that Messiah was to be a prophet? Você não compreende que aquele Messias
era para ser um profeta, a God prophet. um Deus profeta. There he is. That's him. Lá está ele! É ele! Nathaniel must have said, I don't believe that. Natanael deve ter dito, não creio nisso. I'll go see for myself. Irei e verei eu mesmo. But when he walked into the presence of Jesus, Mas quando ele caminhou até a presença de Jesus, Jesus said, behold an Israelite, in whom there is no guile. Jesus disse, eis aqui o israelita em quem não há dolo. And when he did that, he said, when did you know me, Rabbi? E quando ele fez isso, ele disse, de onde me conheces tu, Rabi? He said, before Philip called you when you were under the tree, I saw you. Disse, antes que Filipe te chamasse, estando tu debaixo da figueira, te vi eu. He said, you are the Son of God. Ele disse, tu és o Filho de Deus, You're the King of Israel. tu és o Rei de Israel. When the woman of Samaria, having 5 husbands, come to him, Quando a mulher de Samaria, tendo 5 maridos, veio até ele, and she said, when she started to get her water, e ela disse, quando ela começou a tirar sua água, she seen this Jew sitting. ela viu este judeu parado. He said, bring me a drink. Ele disse, traze-me de beber. See, he thirsted like a man. Veja, ele teve sede como homem. He was a man. Ele era homem. In his body, he was a man. In spirit, he was God. Em seu corpo, ele era homem. Em espírito, ele era Deus. God dwelt in Christ, reconciling the world to himself. Deus habitou em Cristo, reconciliando consigo o mundo. He said, bring me a drink. Disse, traze-me de beber. She said, well, it's not customary. Ela disse, ora, não é costumeiro. In other words, we got a segregation. Em outras palavras, temos uma segregação. You shouldn't ask me that. Não deverias me pedir isso. He said, but if you only knew who you were talking to. Ele disse, mas se tão somente conheceras com quem está falando? Oh, I wonder this morning if we know what's in this room. Oh, gostaria de saber esta manhã se nós nos damos conta do que está neste recinto. If we only knew that the Holy Spirit himself Se tão somente nos dessemos conta de que o Espírito Santo, ele mesmo, the one that'll witness for us or against us at the day of judgment, aquele que testemunhará a nosso favor ou contra nós no dia do julgamento, is right here in the room and knows our thoughts. está aqui mesmo neste recinto e reconhece nossos pensamentos. If you only knew who it was that speaks with you, Se tão somente conheceras quem é o que fala contigo, you'd ask me for a drink. tu me pedirias de beber. She said the well's deep. Ela disse, o poço é fundo. He kept on talking to her till he caught her spirit. Ele continuou conversando com ela até que ele captou seu espírito. And he said, go get your husband and come here. E ele disse, vai, chama teu marido e vem cá. She said, I have none. Ela disse, não tenho marido. Said, you said, well, you've had 5. Disse, disseste bem, tiveste 5. And the one that you're now living with is not your husband. E aquele com quem estás vivendo agora não é teu marido. She said, sir, I perceive that you are a prophet. Ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Now we know when the Messiah cometh, he'll do these things. Agora nós sabemos que quando o Messias vier, ele fará estas coisas. But who are you? Mas quem és tu? Jesus said, I'm he. Jesus disse, eu o sou. Oh, my. Oh, que coisa. I'm he that speaks with you. Eu o sou, eu que falo contigo. A mere man asking for a drink. Um simples homem pedindo de beber. Not a great flowery something out of heaven. Não alguma grande requintada coisa do céu.
Not the white throne sitting there, but a man asking for a drink of water to quench his thirst. Não o trono branco assentado lá, mas um homem pedindo um gole d'água para matar sua sede. I'm he that speaks with you. Eu sou, eu que falo contigo. And she ran into the city and said, come see a man who's told me the things I've done. E ela correu para a cidade e disse: Vinde e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Isn't that the sign of the Messiah? Não é este o sinal do Messias? Isn't that he? Não é este ele? That same one's prophesied with the prophets back in the Old Testament. Desse mesmo está profetizado pelos profetas lá no Antigo Testamento. Said it'll be a day that when they'll otherwise just join church and go to church and be pretty good people. Disseram: será um dia quando não farão mais do que se unir à igreja, e irão à igreja e serão boas pessoas. And they'll have organizations and things, and it'll E eles terão organizações e coisas tais. be a dismal day, neither dark nor light, but in the evening time it shall be light. E será um dia sombrio, nem escuridão, nem luz, mas no tempo da tarde haverá luz. Them prophecies must be fulfilled. Aquelas profecias têm que ser cumpridas. You remember last night our conference in heaven? Vocês recordam a noite passada, a nossa conferência no céu? God had brought up all the angels around to hold a conference. Deus tinha feito chegar todos os anjos ao redor para ter uma conferência So he could make the prophet's word come to pass. através de quem ele poderia fazer a palavra do profeta se cumprir. Bring Ahab out there to kill him. Trazer Elias, quero dizer, Acabe até lá para matá-lo. Now, there's a conference going on in heaven. Agora há uma conferência acontecendo no céu. The evening lights are here. As luzes do entardecer estão aqui. Atomic bombs and things are hanging everywhere. Bombas atômicas e coisas assim estão dependuradas por toda parte. And we're at the end time. E nós estamos no fim dos tempos. World conferences has come to an end. Conferências mundiais chegaram ao fim. God's conference time is coming. A conferência de Deus está vindo. These words must be fulfilled to the Gentiles. Estas palavras têm que ser cumpridas para com os gentios. The works that I do shall you do also. As obras que eu faço, vós também as fareis. The time is here. O tempo está aqui. The conference has been held. Conferência ocorreu. The Spirit is here. O Espírito está aqui. Now, friend, in closing, I say this. Agora, amigo, encerrando, eu digo isto. You're at a conference this morning. Você está em uma conferência esta manhã. You are. Você está. And your case is ready to be pleaded. E seu caso está pronto para ser advogado. Your case of sickness is ready to be pleaded before a merciful God. Seu caso de enfermidade está pronto para ser advogado diante de um Deus misericordioso. Your sin case is ready to be pleaded before a merciful God. Seu caso de pecado está pronto para ser advogado diante de um Deus misericordioso. And be sure that you accept it. E esteja seguro de que você o aceita. For let me tell you, I'm going to speak of the last conference that'll ever be held. Porque deixe-me dizer-lhe, vou falar acerca da última conferência que chegará a ser realizada. God be merciful. Deus será misericordioso. Only one thing will stand there reconciled. That's the judgment. Somente uma coisa terá chance lá, reconciliado. Esse é o julgamento.
And the only thing you'll be reconciled by is when you've accepted the blood of Jesus Christ as your pardon. A única coisa através da qual você está reconciliado é quando você aceitou o sangue de Jesus Cristo como seu perdão Been filled with His Spirit. e foi cheio do seu Espírito. There's a conference where every man will meet, every woman will meet, every child will meet. Há uma conferência onde todo homem se reunirá, toda mulher se reunirá, toda criança se reunirá. There is a place selected where that conference will be held. Há um lugar selecionado onde essa conferência será realizada And there will be a great white throne judgment set. e haverá marcado o grande juízo do trono branco. God has permitted His prophets to look in and said the books were open and another book which is the book of life. Deus permitiu seu profeta dar uma olhada e disse: os livros estão abertos. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. 10,000 times 10,000 of ministers and angels minister to Him. Milhões de ministros e anjos ministram a ele. And then it was written, Então foi escrito: if the righteous be scarcely saved, where will the sinner and ungodly appear? se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? What will be your stand at that conference? Em que posição você estará naquela conferência? You might have bypassed all of them down through your life. Pode ser que você tenha se desviado de todas elas ao longo da vida. You may walk out this door this morning and bypass this one. Pode ser que você saia por essa porta esta manhã e se desvie desta. But my friend, you'll never bypass that one. Mas, meu amigo, você nunca se desviará daquela. You are going to be there. Você estará lá. For it was once appointed unto man to die. But after that, the judgment. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. There will be the great conference where we'll all stand together. Haverá grande conferência onde todos nós estaremos juntos. We'll give an account for this morning of this earthly conference that we've held this morning. E daremos contas por esta manhã, desta conferência terrena que tivemos esta manhã. If you are a sinner, accept His mercy while we pray as you bow your heads. Se você é um pecador, aceita a sua misericórdia enquanto oramos, enquanto vocês inclinam a cabeça. Just before we pray and you with your heads bound, Antes de orarmos, e vocês com suas cabeças inclinadas, I wonder this morning, sitting in this conference, gostaria de saber esta manhã, assentado nesta conferência, if the Holy Spirit hasn't said to you, you're guilty. se o Espírito Santo não disse a você, você é culpado. And maybe you say, Holy Spirit, you see, it's like this. E talvez você diga, Espírito Santo, tu vês, é deste jeito. That's what Moses said at the Red Sea conference. Foi isso o que Moisés disse na conferência do Mar Vermelho. It's like this, Lord, I've come this far, É desse jeito, Senhor. Cheguei até aqui, but I can't go any farther. There's something in my way. mas não posso ir mais adiante. Existe algo em meu caminho. There may be something in your way. Talvez exista algo em seu caminho. But remember, God told Moses, go speak to the children of Israel and go forward. Mas recorde, Deus disse a Moisés, vá, fale aos filhos de Israel e siga em frente. If you'd like to be remembered in a word of prayer, would you just raise your hands and say, pray for me, brother? Se você gostaria de ser lembrado em uma palavra de oração, queira levantar suas mãos e dizer, ore por mim, irmão. God bless you. Deus o abençoe.
My, all over the building. Dozens of hands. Que coisa! Por todo o edifício, dezenas de mãos. Heavenly Father, Pai Celestial, with this broken voice, rather shattered from preaching, com esta voz debilitada, tanto danificada por causa da pregação, but somehow or another the great Holy Spirit has given the people the thought that was meant. mas de um modo ou de outro, o grande Espírito Santo deu ao povo o pensamento que era para receberem. When the prophet said, "Come now, let us reason together, saith the Lord." Quando o profeta disse, vinde, arrazoemos, diz o Senhor. Now come, let us hold a conference with each other right in the seat where we're sitting. Agora venham, tenhamos uma conferência um com o outro, aqui mesmo, no assento onde nos encontramos. I'm sitting here by the side of you. Encontro-me assentado aqui ao seu lado. I'm talking to you. Estou falando a você. But Lord, I've sinned, says the sinner. Mas, Senhor, eu pequei, diz o pecador. I've done so much. Fiz tantas coisas. I don't believe you can forgive me, Lord. Eu não creio que tu me perdoarias, Senhor. I'm a drunkard, I'm a prostitute, Sou um bêbado, sou uma prostituta, an ill-famed person. sou uma pessoa de má reputação. I don't believe, Lord, there'd be any chance for me. Não creio, Senhor, que haveria uma chance para mim. Then we hear the beautiful words come back. Então vimos as belas palavras retornarem. Though your sins be as scarlet, they shall be white like snow. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Though they be red like crimson, Ainda que sejam vermelhos como carmesim, taking the life of many little babies before they're born, and things that's been horrible. tirando a vida de muitos nenenzinhos antes que nasçam, e coisas que têm sido horríveis. Though they be red like crimson, Ainda que sejam vermelhos como carmesim, they shall be white as the wool of a lamb. se tornarão como a lã de um cordeiro. What mercy! Que misericórdia! Let us reason together, saith God now. Vinde e arrazoemos, diz Deus. Agora, Let us come hold this conference, Lord, deixa-nos vir ter esta conferência, Senhor. and you're speaking to your people. E tu estás falando a teu povo. They raise their hands, that shows that you're sitting by them. Eles levantam suas mãos. Isso mostra que tu estás assentado ao lado deles. For it's written in the scripture, no man can come to me except my Father draws him first. Porque está escrito nas Escrituras: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. And all that the Father gives me will come to me, E tudo que o Pai me dá virá a mim. and I'll give them everlasting life and raise them up at the last day. E eu lhes darei vida eterna e o ressuscitarei no último dia. Now grant, Lord, Agora concede, Senhor, that each one that raised their hands and those who did not raise their hands, que cada que levantou suas mãos e aqueles que não levantaram suas mãos, wherever your little individual conferences are being held in this building just now with the people, onde quer que tuas pequenas conferências estejam sendo realizadas neste edifício agora mesmo com as pessoas,
May they accept your pardoning grace. Possam eles aceitar tua graça perdoadora And be filled with your spirit and washed in your blood. e ser cheios de teu espírito e lavados em teu sangue. And at the end of the road, may you say, "It is well done, my good faithful servant." E ao fim da jornada possas tu dizer: bem está, meu bom, fiel servo. You were faithful that morning at 8th and Penn Street. Tu foste fiel naquela manhã, na rua 8 com a Penn. Now enter into the joys of the Lord that's been prepared for you since the foundation of the world. Agora entra no gozo do Senhor que tem sido preparado para ti desde a fundação do mundo. Lord, my God and my Father, Senhor meu Deus e meu Pai, I commit them to you. eu os encomendo a ti. I can do no more. I'm just your preacher. And I can do no more. Nada mais posso fazer. Sou apenas teu pregador e nada mais posso fazer. They're yours. Eles são teus. Deal with them, Father, according to their needs of their heart. Lida com eles, Pai, de acordo com suas necessidades de seus corações. We permit them or commit them to thee in the name of thy Son, Jesus Christ. Amen. Nós os permitimos ou os encomendamos a ti no nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. If you have ever noticed at the tabernacle, I do not permit people to go pull people to an altar. Se vocês já notaram no tabernáculo, eu não permito que as pessoas vão e forcem as pessoas a irem para o altar. I don't believe in that. Eu não creio nisso. If God don't bring you, it won't do no good for somebody else to. Se Deus não o trouxer, de nada servirá que alguém o faça. No man can come except my Father draws him in all that the Father. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E todo que o Pai. And the Father draws you because your name's on the Lamb Book of Life. E o Pai o traz porque seu nome está no livro da vida do Cordeiro. And all that he has given me will come to me. E todo que o Pai me dá virá a mim. Whether you're in your seat at the altar, wherever you're at, you'll come. Quer você esteja em seu assento, no altar, onde quer que você esteja, você virá. That's exactly true. Jesus said so. Isso é exatamente a verdade. Jesus o disse. So now you dear people that raised your hands. Assim agora vocês, queridas pessoas, que levantaram suas mãos, The next step for you to take if you haven't been baptized is to be baptized in the name of Jesus Christ for a remission of your sins. o próximo passo para você dar, se você ainda não foi batizado, é ser batizado no nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados. That's the doctor's prescription. Esta é a receita do médico, Dr. Simon Peter, who had the keys to the kingdom to tell you how to enter. Dr. Simão Pedro, o qual tinha as chaves do reino e para dizer-lhes como entrar. On the day of Pentecost, they said, "What must we do to be saved?" No dia de Pentecostes, eles disseram: que devemos fazer para sermos salvos? He said, "Repent, every one of you." That's what you just done. Ele disse: arrependei-vos cada um de vós. Isso é o que vocês acabaram de fazer. Then be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Então sede batizados no nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados, To show to the people in the world that you believe death, burial, resurrection of Jesus Christ. para mostrar ao povo e ao mundo que vocês creem morte, sepultamento, ressurreição de Jesus Cristo, He took your sins. que Ele tirou os vossos pecados. Then you shall receive the gift of the Holy Ghost. Então recebereis o dom do Espírito Santo. For the promises unto you and to your children, to them that are far off, even as many as the Lord our God shall call.
Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Follow that instruction. Sigam essa instrução. If it's not at this tabernacle, at the tabernacle where you go to, the church where you go to, wherever it is. Se não é neste tabernáculo, no tabernáculo onde você vai, a igreja onde você vai, onde quer que seja, Don't stay out. não fique de fora. Get right quick to a body of spiritual believers. Dirija-se rápido a um corpo de crentes espirituais. Go to the assemblies of God, the church of God, the Pentecostal oneness, the Pentecostal two-ness, three-ness, whatever it might be. I don't care where you go, but get quickly to a church. Vá às Assembleias de Deus, à Igreja de Deus, à Unidade Pentecostal, à Duidade Pentecostal, Trindade, o que quer que seja. Não me importa onde você vá, mas dirija-se logo a uma igreja. Put your fellowship in there. Coloque seu companheirismo aí. If they teach little things, maybe you don't E se eles ensinam pequenas coisas, talvez que você não... say, well, Brother Branham didn't teach it like that. Well, don't make any difference anyhow. If you got the Holy Ghost, move on. Você não diz, bem, o irmão Branham não ensinou isto desse jeito. Bem, não faz qualquer diferença de qualquer modo. Se você tem o Espírito Santo, siga em frente. Get with them. Push on. Reúna-se com eles. Avance. We're all going to come to one anyhow. Nós vamos todos chegar a ser um de qualquer modo. When Solomon's temple was cut out across the world, Quando o templo de Salomão foi talhado do outro lado do mundo, it was cut from all over the world, different funny looking stones and everything else. ele foi talhado. Vieram do mundo todo diferentes pedras de aparência estranha e tudo mais. But when they begin to come together, Mas quando elas começaram a ser juntadas, there wasn't a buzz of a saw or sound of a hammer. não houve o zunido de uma serra ou o som de uma marreta. 40 years in the erecting of the temple, they never heard one hammer beat or one saw buzz. 40 anos na edificação do templo, eles nunca ouviram uma batida de marreta ou um zunido de serra. They were all cut out just right. Elas foram talhadas exatamente certo. All these great churches has got the Holy Spirit. Todas estas grandes igrejas que têm o Espírito Santo Will move right together in their fitted places at that day in the body of Christ for the rapture. se ajustarão umas às outras em seus lugares apropriados naquele dia, no corpo de Cristo para o arrebatamento. So just get to where they believe the gospel. Assim apenas dirija-se aonde creem no Evangelho. Now, my precious friends, Agora, meus preciosos amigos, I didn't know it. I took that much of your time. eu não sabia que tinha tomado tanto seu tempo assim. I don't know what time I come on. Was it 9:30 or 10 o'clock or something? Não sei a que horas vim. Eram 9:30 ou 10 horas ou algo assim. 10 o'clock? 10 horas. I can't. Is it really that long? Não posso. É isso. Realmente todo esse tempo? I couldn't hardly believe it. Mal pude acreditar. We have time for just a prayer for the sick. Temos tempo para apenas uma oração pelos enfermos. We promised them that. Prometemos isso a eles. Now, just 1 minute. Agora só um minuto. If you'll just give us 15 minutes. Se vocês nos derem apenas 15 minutos, Just, I believe it's 15 minutes till, so we'll just take that 15 minutes by my watch. apenas, creio que faltam 15 minutos, assim tomaremos apenas esses 15 minutos pelo meu relógio. Listen, Ouçam, there is nothing. não há nada. Your first duty when you get sick, of course, you go to your doctor. Seu primeiro dever quando você adoece, lógico, vá a seu médico. He does all he can do. If he can't do no more, you have a right to go to the great specialist then. Ele faz tudo o que pode. Se ele nada mais pode fazer, você tem o direito de ir ao grande especialista então. We're not against doctors. Agora, não somos contra os médicos. I have
many precious doctor friends who are my buddies. Tenho muitos preciosos amigos médicos, os quais são meus companheiros, Fine men who believe in God. bons homens, os quais creem em Deus. And I pray for them, and they even pray for me. E eu oro por eles, e eles até mesmo oram por mim. That's right. Correto? They get a patient they can't do nothing with. Many fine doctors. Eles recebem um paciente com quem nada podem fazer. Muitos médicos bons. Of course, I hold back their name. Lógico, eu não divulgo seus nomes. Maybe they're not filled with the Holy Ghost and things, but they're good men. Talvez eles não sejam cheios do Espírito Santo e coisas assim, mas eles são bons homens. They say, Brother Branham, there's nothing I can do with that case if you'll take it. Eles dizem, irmão Brana, não há nada que eu possa fazer com este caso. Por favor, tome-o. I say, send it over. Eu digo, envie-o. Let me, I can't do it. Deixe-me. Eu não posso fazê-lo. I'll permit it to Jesus, commit it to Jesus Christ. Eu permitirei a Jesus, o encomendarei a Jesus Cristo. Let him do it. See? Deixarei que ele o faça, vê? So that's fine. Assim, isso é ótimo. But look, Mas olhem, if there is ever any healing takes place, Christ will be the one that does it. se alguma vez ocorrer qualquer cura, Cristo será aquele que o fará. The doctor can move an obstruction, pull a tooth, O médico pode remover uma obstrução, tirar um dente, or cut a place off, take appendix out, ou amputar algo, extrair o apêndice, cut a cancer off, cut a wart off, or operate for something else. tirar, remover um câncer, remover uma verruga, ou operar, ou para alguma outra coisa, Put poison in you to kill germs. colocar veneno em você para matar germes. But there's nothing can heal besides God, Mas não há nada que possa curar além de Deus, because it has to be a creation to grow it back. porque tem que ser uma criação, fazer crescer de novo. And no medicine will create. See? E nenhum remédio criará, está vendo? There's only one creator, that's God. Há só um Criador, que é Deus. Then Psalms 103, see, Então, Salmo 103, veja, all the scriptures are true. todas as escrituras são verdadeiras. I'm the Lord who heals all of your diseases. Eu sou o Senhor que saro todas as tuas enfermidades. I don't say the doctor hasn't got a part in it. Yes, he has. Não diz que o médico não tem uma parte nisso. Sim, ele tem. If I break my arm, my duty is to go to a doctor that knows how to set that arm. Se eu quebrar meu braço, meu dever é ir a um médico que saiba como endireitar aquele braço. But he can't heal that arm. Mas ele não pode curar aquele braço. He can only set it, place the bones back in a place, Ele pode apenas endireitá-lo, colocar os ossos de volta em seu lugar. and then God furnishes the calcium and so forth, E então Deus fornece o cálcio e assim por diante, and creates the material that inside my arm that grows it back together. e cria o material de modo que dentro de meu braço isso faz que se unam de novo. God's the healer, see. Deus é o curador, está vendo? Now, we've been preaching this week. Agora, como temos pregado esta semana, The Jewish custom for people in the Jewish time was to go lay hands on the sick. o costume judaico para as pessoas na época judaica era ir impor as mãos sobre os enfermos. That's what they did. Isso é o que eles faziam. Everything was laying on of hands. It was a Jewish order. Tudo era na base da imposição de mãos. Isto era uma regra judaica. But it never was that way with the Gentiles. Never. Mas nunca foi assim com os gentios, nunca. When Jairus' daughter, a Jewish priest, Quando a filha de Jairo, um sacerdote judeu, when she died, he said to Jesus, "Come lay your hands on my child and she'll live." quando ela morreu, ele disse a Jesus: Vem, impõe a mão sobre minha filha e ela viverá. Lay your hands on it. Impõe-lhe tua mão. But when he went to the Roman centurion, he said, "I'm not worthy you come under my house." Mas quando ele foi até o centurião romano, ele disse:
Não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Stand out there where you are and just speak the word. Fica aí onde tu estás e dizes somente uma palavra. He realized the authority that Jesus had. Ele compreendeu a autoridade que Jesus tinha. He said, I'm a man under authority. Ele disse, sou homem sob autoridade. He's a centurion, a 100 men under him. Ele era um centurião, isto significava 100 homens sob ele. He said, if I say to this man, do this, he does it, and that man do that, he does it. Ele disse, se digo a este homem, faze isto, ele o faz. E aquele homem, faze isto, ele o faz. He said, and you have the authority over every disease and every affliction and everything. Ele disse, e tu tens a autoridade sobre toda enfermidade, toda aflição e tudo. They're all at your command. Eles estão todos ao teu comando. You're the great commander. Tu és o grande comandante. Oh, I like that. Oh, eu gosto disso. That even touched the heart of Jesus. Aquilo até mesmo tomou o coração de Jesus. And he turned around to the Jewish people, and he said, E ele se voltou então para o povo judeu e ele disse, I've not found faith like that in Israel. não encontrei fé como essa em Israel. The Syrophoenician woman, a Gentile Greek, A mulher Ciro-fenícia, uma grega gentia, come to him and said, Lord, veio a ele e disse, Senhor, I've got a child laying down here that the devil is variously bothering her. tem uma filha prostrada lá, a quem o diabo está de vários modos incomodando. She probably is an epileptic or some type of insanity. Ela provavelmente era uma epilética ou tinha algum tipo de insanidade. Said she's in a terrible shape. Disse, ela está numa condição terrível. Would you heal her? Poderia o senhor curá-la? And he tried her faith. E ele provou sua fé. Why, he said it's not meet to take the children's bread and give it to the dogs. Ora, disse ele, não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cães, Calling her a dog. chamando-a de cão. And in them days, a dog was about like a hog. E naqueles dias um cão era algo como um porco, The lowest thing there was. a coisa mais baixa que havia. Said it's not meet for me to take the children's bread and give it to you dogs. Disse, não me convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. She said, that's the truth, Lord. Ela disse, isso é verdade, Senhor. Oh, I like that. Oh, eu gosto disso. That's the truth. Isso é verdade. Said, but you know the dogs under the table eat the children's crumbs. Disse, mas o Senhor sabe, os cães sob a mesa comem as migalhas dos filhos. That touched him. Isso tocou nele. She said, like you did the other day, Hattie, the right thing. Ela disse como você, outro dia, Hattie, a coisa certa. He turned and he said, for this saying, the devil's left your daughter. Ele se voltou e ele disse, por essa palavra, o demônio saiu de sua filha. Didn't have to go to her and lay hands on her. Não teve que ir até ela e impor-lhe as mãos. At the day of Pentecost, when the Holy Ghost fell, No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo caiu, Philip went out to Samaria. Filipe desceu até Samaria. They were half Jews. Eles eram meio judeus. So when he went out, he had to lay hands on them to receive the Holy Ghost. Assim, quando ele desceu, ele teve que lhes impor as mãos para receber o Espírito Santo. The Holy Ghost hadn't come up on none of them yet. O Espírito Santo não tinha vindo sobre nenhum deles ainda. So they sent up and got Peter. Assim, eles enviaram mensageiros para buscar Pedro. They'd been baptized in the name of Jesus. Eles tinham sido batizados no nome de Jesus. So they went up and got Peter and John at Jerusalem at the headquarters. Assim foram buscar Pedro e João em Jerusalém, o quartel-general. And they come down and laid hands on them and they received the Holy Ghost. E eles desceram e impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Then
Peter went up to the house of Cornelius. Então Pedro foi até a casa de Cornélio. So he had to lay hands on him. Veja, ele teve que lhes impor as mãos. Look, Acts 19, when that bunch of Jews at Ephesus, Veja, Atos 19, quando aquele grupo de judeus em Éfeso, he had to lay hands on them, that they received the Holy Ghost. ele teve que lhes impor as mãos para que recebessem o Espírito Santo. But while he's at Cornelius' house, Mas enquanto ele estava na casa de Cornélio, while he spake these words, the Holy Ghost fell on them. enquanto ele falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre eles, No laying on of hands. sem imposição de mãos. The Holy Ghost fell when they heard the truth. O Espírito Santo caiu quando eles ouviram a verdade. They were hungry and waiting for it. Eles estavam famintos esperando por ele. Are you that hungry for healing this morning? Vocês estão famintos assim por cura esta manhã? Then let the Holy Spirit speak. Então deixe o Espírito Santo falar. If Jesus is the same yesterday, today, and forever, Se Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. you believe that? Vocês creem nisso? Did he say the works that I do shall you also? Disse ele, as obras que eu faço, vós também as fareis. How did he declare himself to the people to be their Messiah, the Jews' Messiah? Como se declarou ele às pessoas ser seu Messias, o Messias dos judeus? How did he do it to the Jews? Como fez ele isto aos judeus? By telling them the secret of their heart. Dizendo-lhes os segredos de seus corações. They recognized him the Messiah. Eles o reconheceram o Messias. How many knows that's true? Sure. Quantos sabem que isso é a verdade? Sem dúvida. When Peter come and he said, your name is Peter. Quando Pedro veio e ele disse, teu nome é Pedro. And said, or your name is Cephas. E disse, oh, teu nome é Cefas. Said, you'll be called Peter. Disse, tu serás chamado Pedro. Your father's name was Jonas. O nome de teu pai era Jonas. That settled it. Isso encerrou o assunto. He knew that was the Messiah. Ele soube que aquele era o Messias. When Philip went and found Nathanael, Quando Felipe foi e encontrou Natanael, he said, you're a good, honest man. ele disse, tu és um homem bom, honesto. He said, now, Rabbi, when did you know me? Ele disse, agora, Rabi, quando me conheceste? Said, before Philip called you, when you were under the tree, I saw you. Disse, antes que Felipe te chamasse, quando tu estavas debaixo da árvore, eu te vi. 15 miles around the mountains, a day's journey. 15 milhas ao redor das montanhas, um dia de jornada. I saw you. Eu te vi. He said, you're the Son of God, the King of Israel. Ele disse, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. He went down to the Samaritans. Ele desceu até os samaritanos. He had need go by. Why? Ele tinha necessidade de passar por ali. Por quê? He went down to the Samaritans. Ele desceu até os samaritanos. And there was a Samaritan woman. E ali estava a mulher samaritana. And so he thought he'd just give her the sign of the Messiah. E assim ele pensou em lhe dar o sinal do Messias. And he said, go get your husband and come here. She said, I have no husband. E ele disse, vai, chama teu marido e vem cá. Ela disse, não tenho marido. He said, you said well, because you've got 5. Ele disse, disseste bem porque tiveste 5. She said, sir. Ela disse, Senhor. In other words like this, Assim, em outras palavras, we've been looking for a Messiah to come. temos esperado pela vinda de um Messias. And he's going to be a God prophet. E ele será um Deus profeta. And we know when he comes, he'll tell us these things. E sabemos que quando ele vier, ele nos anunciará estas coisas. So you must be some sort of a prophet. Assim tu deves ser algum tipo de profeta. He said, I'm the Messiah. Ele disse, eu sou o Messias. I'm he that you're speaking of. Eu sou aquele de quem tu estás falando.